saldo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja a abrir comigo a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a lição do primeiro versículo até o versículo de número 7 para a nossa breve meditação. Quero deixar um tema para essa mensagem: provisão de Deus para a sua família. Provisão de Deus para a sua família. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7, está ali também no telão. Diz assim para nós: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Verso 1 diz assim para nós: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Somente até aqui, Senhor Deus, não menosprezando a oração do teu servo, mas como é costume, peço ao Senhor, o Deus, que venha falar conosco. Senhor, prepara o coração, a mente e o intelecto da tua igreja para receber a porção da tua palavra, e me usa mais uma vez, me dando graça, sabedoria, revelação e intrepidez para transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Tema: provisão de Deus para a sua família. Glória a Deus, ficou bom o som, obrigado. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer para nós de uma passagem a qual aconteceu no ministério de Eliseu. Eliseu, grande profeta chamado Eliseu. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós sobre essa passagem em 2 Reis, capítulo 4, que esta mulher, vai dizer para nós, a mulher das mulheres e dos filhos dos profetas, haja vista que é conhecedor da igreja, que Eliseu, ele tomava conta de 3 escolas de profeta, uma em Gilgal, outra em Jericó, e a outra à margem do rio Jordão. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que uma das mulheres dos filhos dos profetas está passando por um problema muito sério dentro da sua família. Hoje é culto da família, e nós vamos frisar a respeito desta família que está com um problema muito sério dentro do seu lar. Qual é o problema, pastor? O problema é que o seu marido veio falecer, e no falecimento do seu marido, ele não tinha a organização da sua casa, ele não sabia que ia morrer de repente, e assim ele veio a falecer, deixando esta mulher endividada. Essa mulher agora estava endividada, e ela não tinha o seu marido para o ajudar no sustento da sua casa. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que essa mulher, com toda a sua sabedoria, ela vai chegar falando a respeito do seu esposo. Ao invés dela chegar e falar dos problemas que estavam acontecendo dentro do seu lar, essa mulher vai chegar perante o profeta Eliseu, o homem de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que ela vai chegar dizendo: Tu sabe que o teu servo morreu e ele servia ao Senhor. Ela vai chegar exaltando o seu esposo, falando bem do seu esposo, falando que ele era servo de Deus. Ela poderia muito bem, aqui por 2 vezes, ela vai citar que ele era servo de Deus. Ela poderia ter falado o seu nome, mas ela achou prudente falar que ele era um homem que servia a Deus. Aquilo que ele era na escola de profeta, ele também era na sua casa. Era alguém
alguém que tinha o temor de Deus sobre o seu coração, é alguém que andava e carregava a presença de Deus sobre ele. E ela vai dizer o seguinte: ela poderia ter falado mal do defunto, do falecido, mas ela vai dizer: não, meu marido, o teu servo morreu, e o Senhor sabe que ele servia ao Senhor. Está falando da qualidade do seu marido, que mesmo depois de morto, o seu nome ainda soa, porque enquanto vida ele tinha nessa terra, ele fazia a obra de Deus, ele procurava fazer a vontade do Senhor, tinha um legado sob o nome do marido dessa mulher, mesmo que o nome dele não apareça na Bíblia Sagrada, mas tinha um legado sobre o seu nome. Ele partiu aqui desta vida, mas deixou um legado para aquela família, que era o nome de alguém que servia a Deus, alguém que se dedicou e se esmerou na obra do Senhor. Ela poderia ter falado dos seus defeitos, mas ela veio falar das grandes qualidades que esse homem tinha de servir o Senhor. Quem teme a Deus também faz cálculo errado, mas ele fez os cálculos errados e deixou a sua mulher endividada. E ela vai chegar agora até o homem de Deus para poder falar dos seus problemas que tinha dentro do seu lar. O lar a qual essa mulher está vivendo não era um lar perfeito, porque os lares, a família, também existe problema dentro da família. Se nós formos pegar as famílias patriarcal, nós vamos ver tanto problema dentro família patriarcal. E se eu perguntar aqui nessa noite, qual é a família que não tem problema? Todos vão levantar a mão e vai dizer: a minha família também tem problema, porque todos nós enfrentamos problema dentro da família. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que este homem veio morrer. Flávio José, também muitos outros rabinos, eles vão aqui deixar narrado que este homem a qual partiu, ele era o homem Obadias, a qual está lá narrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, está falando sobre Obadia, um mordomo que servia com Acabe e também servia na casa de Jezabel. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que este homem aqui, Obadia, levando em consideração a linhagem de Flávio Joséfo, ele era um homem que pegou todos os seus bens que ele tinha. Quando Jezabel começou a matar os profetas, ele pegou de 50 em 50, escondeu dentro da caverna, e ele sustentava eles com pão e água, para que eles não viessem morrer. E assim fez por muito tempo. Quero eu acreditar que esse homem também era servo do Senhor. Quem sabe talvez era Obadia, não podemos confirmar porque a Bíblia Sagrada não traz, mas esse homem era um servo do Senhor de tamanha relevância que a sua mulher reconhecia que mesmo todos os problemas que tinha em casa, mas ele era alguém que carregava o nome de servo do Senhor, daquele que servia o Deus do céu, daquele que passou aqui nessa terra, mas investiu no reino de Deus. Tinha um legado, seu nome estava escrito no livro da vida. Essa mulher sabia que quando ela partisse da terra e ela fosse para o céu, ela ia topar este homem que serviu o Senhor com integridade aqui nessa terra. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que este homem a qual aqui faleceu, deixou esta mulher com um problema dentro de casa, porque era uma dívida que ela não tinha condições de pagar. E ela vai até o homem de Deus e vai dizer: você sabe que o teu servo morreu, e agora veio os credores aqui em casa para levar os meus 2 filhos. Essa mulher, ela vai até o homem de Deus e conta para ele todos os seus problemas, conta para ele a situação da sua casa. Ela está contando para o homem de Deus. Eu aprendo aqui que eu não posso contar os problemas lá de casa para todo mundo. Eu não posso sair contando os problemas de casa. Essa mulher nos ensina que para contar os problemas da nossa casa, você precisa contar para alguém que carrega o nome de Deus, alguém que tem a unção de Deus, alguém que tem um legado, alguém que tem verdadeiramente um chamado ministerial, para que você possa contar os problemas da sua casa. Essa mulher nos ensina. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ela está chegando até o homem de Deus e falando ao seguinte: nós ficamos com uma dívida lá em casa, e o meu esposo, ele acreditou quando o Senhor pregou que o Senhor é o Senhor Javé Jiré, aquele Deus da provisão, aquele que tudo provê.
e ele tomou essa palavra para si, investiu no reino de Deus, e agora nós temos uma dívida lá em casa. Como que nós vamos fazer? Qual é a solução que nós vamos trazer agora? O que é que nós podemos fazer? Eu aprendo com essa mulher que no meio da crise familiar, a solução ainda é o Deus Jeová Jiré, é aquele que tudo pode, é o Deus que socorre, é o Deus que resolve, ainda é a solução para todas as famílias. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o homem de Deus agora em aperto, ele vai agora perguntar a ela: o que é que eu posso fazer? O que é que você tem em casa, mulher? O que é que você tem em casa? E essa mulher, com toda sinceridade no seu coração, ela vai olhar para dentro da sua despensa, não tinha nada. Ela vai olhar para dentro da sua casa e ela vai dizer: a tua serva não tem nada, a tua serva não tem nada. E quando ela está dizendo: a tua serva não tem nada em casa, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o homem de Deus estava preocupado com aquilo que tinha na casa daquela mulher, porque o Deus a qual nós servimos, Ele se preocupa com aquilo que você tem em casa. Deus, Ele se preocupa com a sua família. Deus se preocupa com o seu futuro. Deus se preocupa com aquilo que você tem para comer, aquilo que você tem para vestir. Ele diz: os pássaros que não planta, Deus cuida deles, principalmente você que adora e serve o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós de um Deus que se preocupa com os seus da face da terra. A sua casa, ela não é um lugar estranho. A sua casa, ela é a extensão da igreja. A sua casa é o lugar aonde começa o culto para você vir para adorar o nome santo do Senhor. O culto não começa quando você adentra pelas portas da igreja. O culto começa na sua casa, quando você está ensaiando, quando você está se arrumando, quando você está se alegrando, como diz o salmista: alegrei quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Ali está começando o culto de adoração ao nome santo do Senhor. O Deus a qual nós servimos é o Deus que se preocupa com o seu lar, se preocupa com a sua casa, porque a sua casa é lugar de bênção e é o lugar da provisão do Deus a qual nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer: de repente aquela mulher vai lembrar que na sua casa tinha acabado quase tudo, mas tinha algo que ainda tinha na sua casa, e ela vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite que ainda tem lá em casa. Ainda isso ainda tem lá em casa, acabou tudo, mas ainda tem uma botija de azeite. É só isso que eu tenho em casa. A Bíblia Sagrada está falando, essa mulher vai lembrar daquilo que ela tinha, e Deus, para fazer um milagre na vida dos seus, Ele precisa de um ponto de partida. Deus não precisa de muito, porque Deus pega pouco e transforma em muito, para que o nome dele seja glorificado. Mas Ele precisa de um ponto de partida, para que o milagre aconteça na nossa vida. Louvado seja Deus. Para que o mar vermelho fosse aberto, para o povo de Israel passar, Deus precisava de Moisés com uma vara na mão para tocar no mar, e o mar vermelho se abrir. Para que Deus tirasse ali Jeremias de dentro do calabouço, ele precisava de trapos velhos para ser amarrado e ele fazer o milagre ali na vida de Jeremias. Para que Deus também fechasse a boca do leão, ele precisava de Daniel, que orava 3 vezes ao dia e clamava pelo Deus do céu. Para Deus fazer o milagre, Ele precisa de um ponto de partida. Para Deus fazer o milagre na vida de Sansão, ele precisou que ele pegasse uma queixada de jumento e acreditasse que ele ia matar 1000 filisteus. Para Deus fazer um milagre na sua vida, ele precisa de um ponto de partida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisa de algo. Deus precisa que você acredite no pouco que Ele te deu, para Ele fazer muito sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela vai dizer: uma botijazinha de azeite eu tenho lá em casa. E o azeite dentro da Bíblia Sagrada é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da presença de Deus. Pode faltar na sua casa tudo, mas não pode faltar a presença de Deus. Enquanto a presença de Deus estiver dentro do seu lar,
Deus, Ele pode fazer o milagre a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto tiver alguém clamando, enquanto tiver alguém intercedendo, enquanto tiver alguém que ainda acredita, o milagre pode acontecer a qualquer hora, dentro do seu lar. Louvado seja Deus. E essa mulher vai dizer: eu só tenho uma botijazinha de azeite. E de repente o Espírito Santo vai tocar no homem de Deus, e ele vai dizer o seguinte: sai agora, e vai e pede muitos vasos emprestados. Sai pedindo vaso emprestado, e não pouco, a todos os seus vizinhos. E essa mulher vai sair agora, penso eu, com seus filhos, passa na casa de um vizinho: você tem vaso aí para me emprestar? Ele tem, e arruma um vaso. Passa na casa do outro vizinho, pega outros vasos, uns maiores, outros menores. E ela agora vai juntando um monte de vaso, levando para sua casa. Ela está somente com uma palavra do homem de Deus, porque a certa feita o homem de Deus falou o seguinte: você pode investir na obra de Deus, porque você vai fazer um bom investimento, e o Deus que você está investindo é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. E ela está saindo com aquela promessa: não, eu vou levar vaso para casa. As pessoas vendo aquela mulher entrar dentro de casa com um monte de vaso, não está entendendo o que está acontecendo. Mas fé não precisa de explicação, de lógica, é somente crer para que o milagre aconteça. Louvado seja Deus. Essa mulher agora começa a juntar vaso. Eu acho interessante que não tem nenhum vizinho que ela vai chegar e vai dizer o seguinte: não, eu não posso emprestar vaso para você. Não vou te emprestar, não. Ela se dava bem com todo mundo. Todo mundo que ela chegou e pediu: eu quero um vaso emprestado. A pessoa foi e abriu lá a sua casa e deu o vaso para ela. E ela chega agora, enche lá a sua casa de vaso. Aí o homem de Deus vai dizer o seguinte: vai para a sua casa, pega vaso emprestado, não pouco, e pede todas as pessoas. E ela saiu, pegou aquele monte de vaso e foi para a sua casa. E ele vai dizer: dei atrás da sua casa, fecha a porta. Vai, entra na sua casa e fecha a porta. Entra dentro da sua casa e fecha a porta. Depois de você pegar os vasos, você entra para dentro de casa e fecha a porta. E ela poderia ter dito: não, mas eu estou indo para a casa da mamãe, eu vou para a casa de um amigo, não, eu vou fazer diferente. Não, você vai para a sua casa, porque tem problema que só resolve entre você, o seu esposo e os seus filhos. Deus não quer mais ninguém, Deus quer que vocês unem a fé e resolvam o problema. Ah, não, mas a mamãe também quer ajudar, o papai quer ajudar. Não, tem problema que você tem que passar sozinho. Tem luta que você tem que passar sozinho. Tem coisas que Deus prepara só para a sua família. É a sua família que tem que passar por aquele propósito, para que a bênção seja sobre a sua família. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele vai dizer o seguinte: você vai pegar, vai levar os vasos para casa e vai fechar a porta sobre si e os seus filhos, dentro de casa. E aquela mulher vai levar os vasos, a Bíblia Sagrada diz, e vai fechar a porta. Fala sobre obediência e fala também sobre intimidade que precisava ter entre a família. Fala ali sobre lugar agora, do aconchego da casa que precisava ter. E a porta agora ela é fechada. E quando essa mulher ela fecha, fala sobre obediência. Obediência gera bênção para a vida daqueles que seguem a palavra de Deus. Ela agora vai fechar a porta sobre si e os seus filhos. Aí eu acho interessante, porque quando ela fecha a porta, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ela traz os vasos, fecha a porta, e ela começa agora a organizar, porque para o milagre acontecer dentro do nosso lar, nós precisamos ter organização. Ela vai pegar um dos meninos para poder entregar a ela os vasos vazios, e ela vai pegar o outro para poder colocar a parte a que ele estiver cheio. Ela vai fazer uma organização dentro da sua casa. E quando a Bíblia Sagrada diz para nós que ela foi, fechou a porta e organizou, um traz e o outro lava. O milagre só começou depois da organização. O milagre só começou depois que ela se organizou. Porque para Deus fazer um milagre na nossa vida, precisa ter organização. A Bíblia Sagrada diz para nós que quando ela fecha a porta, na Bíblia King James vai dizer que ela trancou a porta. O homem de Deus falou: fecha a porta. Ela vai lá e vai trancar a porta, para ter uma segurança maior dentro da sua casa. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, o versículo de número 5, a qual nós lemos, diz assim para nós: partiu pois ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos,
E eles traziam os vasos e ela enchia. Eles estão trazendo agora os vasos, todos os vasos vazios. Ela está com aquela botijinha que tinha pouca coisa dentro, mas ela começa agora pela fé, espejar dentro de um vaso. E quanto mais ela espeja, mais se multiplica o azeite dentro daquele vaso. Quanto mais ela usa a sua fé, mais o azeite cresce dentro daquele vaso. Aquele vaso parecia ser uma fonte, como se fosse uma torneira ligada no céu. E quando ela começa a espejar, está saindo azeite, enche-se um vaso, coloca do lado, ela pega outro vaso, vai espejando, o azeite está caindo, e ela vai juntando os vasos de lado, de repente ela vai ver, tem muitos vasos cheios. E ainda a botijinha dela ainda continua caindo azeite. Porque para que os vasos fossem cheios, ela precisava estar esvaziando a que ela estava na mão. A que ela estava na mão precisava ter azeite. Porque não tem como você transmitir azeite para qualquer outro lugar se a sua vasilhama não tiver azeite. Qualquer mensagem pregada sem ter azeite no pregador é simplesmente mero conhecimento humano. Qualquer canção cantada sem ter unção é simplesmente conhecimento humano. Precisa ter azeite na botija que está derramando. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ela começa. Versículo 5 diz que o milagre começou logo que ela organizou e fechou a porta. E vai dizer para nós que ela desvaziava o vaso e o vaso enchia novamente. E o versículo 6 vai dizer: e sucedeu que cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. De repente ela está encheu todos os vasos, porque o milagre é tamanho da nossa fé. Se ela tivesse levado mais 10 vasos, tinha mais 10 vasos cheios de azeite, porque o milagre é tamanho da minha fé. Cada um de nós vamos receber o nosso milagre do tamanho da nossa fé. Não, fé não se explica, fé é acreditar no sobrenatural de Deus. Essa mulher acreditou que ela ia pegar o vaso que tinha só um pouquinho de azeite, e ela ia encher um monte de vaso que tinha na casa dela. E a mesma coisa é a vida do crente. Ele precisa acreditar que se ele crer, o Deus que ele serve é o Deus das causas sobrenatural. Ele precisa acreditar que ele está caminhando aqui nessa terra, mas de repente ele vai sair e vai chegar nas mansões celestiais. Pastor, como que vai acontecer? No abrir e piscar dos olhos. Mas como que vai ser? Vai vir um jato, um avião, como é que vai ser? Não, irmão. É na fé que você vai. É através da fé que você tem no seu coração, é que você vai sair da terra e conseguir chegar até no céu. Como essa mulher acreditou, precisamos também acreditar no sobrenatural de Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ela foi enchendo. Enquanto tinha um vaso, não ficou nenhum vazio. Porque o azeite só parou quando não tinha mais vaso para receber. A mesma coisa, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Enquanto tiver um coração quebrantado e contrito da presença do Senhor, o azeite está sendo derramado. Enquanto tiver alguém que acredita no milagre de Deus, Deus está fazendo o sobrenatural. Enquanto estiver alguém que acredita que Deus pode realizar, Deus está entrando dentro dos lares, das casas e fazendo o sobrenatural acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque fé não se explica. Fé, precisamos crer no sobrenatural, na presença do Senhor. Pastor, por que vamos em um culto e alguns voltam para casa cheio e os outros voltam vazio? Porque não dá ênfase para o Espírito Santo. Porque enquanto estiver vaso para receber, o Espírito Santo está pronto para encher e transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós: encheu todos os vasos e o azeite não secou, o azeite não acabou, porque o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, simboliza ali, como nós aprendemos, o rio que Ezequiel entrou.
não tem dimensão, não tem fim. Quanto mais você busca, mais vasto é o azeite do Senhor. Louvado seja Deus. Mais tem Espírito Santo, mais tem vazão, ênfase do Espírito Santo. Quanto mais você busca, mais perto do céu você fica. Quanto você mais busca, mais você recebe da parte de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que de repente parou o azeite, porque ela vai perguntar aos seus filhos: tem mais vasilhas? E eles vão dizer: não, mamãe, não tem mais nenhum vaso, estão todos cheios, todos estão transbordantes do azeite do céu. E de repente vai parar. E quando para, ela vai agora dizer: como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não posso, porque quem vive com a vida cheia de azeite não faz como quer. Primeiro ele vai orar, primeiro ele vai perguntar a Deus. E ela agora vai pegar do azeite, ao invés dela sair vendendo, sair distribuindo, não. Ela primeiro vai dizer: não, eu preciso saber o que Deus quer que eu faça com o azeite. Porque, irmãos, quem tem a vida, o azeite na sua vida, precisa primeiro orar a Deus para saber o que vai fazer, para depois sair fazendo. Aí ela agora vai correr, a Bíblia Sagrada diz para nós, ela vai até o homem de Deus. E quando ela chega no homem de Deus, versículo de número 7, pode colocar ali para nós, diz para nós o seguinte: então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Ela chega perto de Eliseu e fala: Eliseu, eu peguei muitos vasos na casa de todo vizinho, enchi a sala, e eu fui espejando, estão todos cheios. O que eu devo fazer agora? Porque eu preciso saber, eu preciso fazer, agir com sabedoria. O que eu devo fazer? Aí ele vai dizer o seguinte: ó, o primeiro passo que você tem que fazer é vender e pagar a dívida, para você sanar o problema dentro da sua família. Primeira coisa, você tem que sanar o problema dentro da família, para depois você chegar aqui e se encher de Deus. Porque o problema lá da família, ele reflete no nosso coração aqui dentro da igreja. Quando tem problema lá dentro da nossa casa, a nossa adoração aqui ela é diferente. Quando os problemas nos atingem lá fora, aqui nós temos mais dificuldade de concentrar e adorar ao Papai do céu. Por isso que Deus quer nos ajudar a resolver os problemas lá fora primeiro, para quando nós chegarmos aqui, nós podermos sentir a graça, a unção de Deus sobre a nossa vida. Família é coisa séria, família é coisa de projeto de Deus. Antes de Deus fazer a igreja, Deus fez a família. Deus criou a família lá em Gênesis. Deus, Ele quer nos ajudar a resolver todos os problemas dentro da nossa casa, para que quando nós chegamos aqui, nós podemos adorar Ele com mais facilidade, com mais leveza. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, chega aqui, chora, mas é porque o problema está lá em casa, lá dentro da casa. E Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele quer também nos ajudar a resolver o problema lá fora, para que o azeite possa fluir mais aqui. O problema precisa ser resolvido. Aí aqui a Bíblia Sagrada vai dizer para nós: ela estava com a porta fechada, vai abrir a porta, mas ela vai até o homem de Deus para achar uma solução. O que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Essa mulher, ela nos ensina a andar orientada por Deus. Mesmo que você esteja passando por um problema muito sério, mas se andar orientada por Deus, vai sair cantando o hino da vitória lá na frente. Essa mulher agora vai chegar e o homem de Deus vai dizer o seguinte: ó, vende o azeite e paga a sua dívida. Paga a sua dívida, porque você precisa dos seus 2 filhos. Você precisa de alguém que vai dar continuidade ao seu nome na face da terra. Você precisa defender a sua família. E ela vai agora, e tu e teus filhos vivam do resto. Essa mulher agora vai pegar o azeite, vai voltar para casa, penso eu, conjecturando. Ela vai pegar agora os azeites, vai vender, vai pagar a sua dívida. Os credores que estavam batendo na sua casa, nunca mais vai bater na porta daquela mulher. Aqueles que estavam maldizendo, não vai falar mais mal dela, porque agora ela pagou a sua dívida. Aquela luta agora tinha sido sanado, porque aquela mulher acreditou numa palavra. O homem de Deus vai dizer: volta para casa. E volta fazendo o quê? Vai catando vaso que você achar e leva para dentro de casa. E aquela mulher acreditou.
acreditou naquela palavra, não, eu vou levar vaso, que eles vão sair tudo cheio. Ela colocou aquela fé no seu coração e Deus honrou a fé daquela mulher. E agora ela está lá na feira, penso eu lá na feira, vendendo agora o azeite. Alguém chega para ela e diz o seguinte: ó, eu quero azeite, mas o seu azeite é diferente. Ela está dizendo: não, esse azeite veio direto do céu. Como que aconteceu? Ela diz: não sei como aconteceu, mas o azeite está aqui e ele é puro, ele é especial. Ele é diferenciado. Ele não veio da oliveira da terra, ele veio da oliveira do céu. Foi provisão do céu. O Deus Jeová Jireh está aqui nessa noite para ajudar a resolver o problema da sua casa, para ajudar a resolver o problema, sanar o problema da sua família, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você tem desejo de adorar, de servir melhor o Senhor, mas tem problema que aflige a alma do ser humano. E Deus está dizendo nessa noite: eu marquei este encontro para derramar o meu azeite, para resolver problema insolúvel dentro dos lares. Eu quero neste momento que a igreja coloque sobre os seus pés. Eu vou estar orando neste momento. Eu quero que você coloque no seu coração a mesma fé que aquela mulher colocou. Eu quero que você, mesmo alguém dizendo: é impossível resolver essa situação, alguém dizendo: não tem mais saída, alguém dizendo: não, esse problema que você tem é muito sério. Eu quero que você comece a clamar, porque o Deus que nós estamos servindo é o mesmo Deus que Eliseu clamou ao Senhor naquele momento. Ele não faz acepção de pessoa. Ele resolveu o problema daquela viúva, que o seu nome está no anonimato, mas está escrito como alguém que teve muita fé. Ela diz: a tua serva não tem nada, somente uma botija, e apresentou o que ela tinha em casa. Apresenta para Deus aquilo que você tem em casa neste momento, e começa a dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero que o Senhor entre dentro do meu lar neste momento. Eu quero que o Senhor me ajude a resolver todos os problemas que existem lá. Senhor, tudo aquilo que aflige a minha alma, tudo aquilo, Deus, que traz angústia para mim, eu quero que o Senhor venha, Senhor, solucionar neste momento. Começa a clamar o Senhor. É culto da família, é noite de restauração, é noite de bênção, de provisão de Deus sobre a sua vida. Começa a clamar ao Senhor neste momento. Deus, ajuda a minha família. Deus, a minha casa é a extensão da igreja. Senhor, só o Senhor pode entrar naquela causa. Só o Senhor pode resolver, Senhor, aquela angústia profunda do fundo do coração, Senhor, da alma, Senhor, deste crente. Só o Senhor, oh Deus, pode trazer a solução. Meu Pai, eu clamo ao Senhor neste momento. Tu és o Deus das causas impossíveis. Senhor, a tua palavra não volta vazia, Senhor. Antes ela alcança aquilo que te apraz. Esta foi a palavra que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração para pregoar para a tua igreja. Deus, tem gente aqui que precisa de um milagre dentro do seu lar. Tem gente aqui, oh Deus, Pai querido, que precisa da provisão do Senhor. Deus, que precisa de mais alegria para adorar o teu nome, Senhor. Deus querido, aqui está a tua igreja, papai. Entra em cada lar, Senhor. Entra, Senhor, agora na cozinha, na sala, Senhor, nos quartos, Senhor, neste momento. Tira toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, que assola, Senhor, esta alma, Senhor, quando o Senhor está em casa sozinho, Senhor. Deus, toda a opressão, toda a depressão, Senhor, vai agora, Senhor, solucionando, Senhor. Vai colocando a tua paz sobre este coração, meu Deus. Vai, Senhor, visitando, Senhor, a cada um neste momento, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus. Repreenda, Senhor, Pai querido, todo espírito do divórcio, Senhor. Deus querido, todo espírito, Senhor, da discórdia, Senhor. Coloca união, Senhor, sobre este casal, meu Pai. Deus, coloca, Senhor, compreensão entre os pais e os filhos, Senhor.
para viver a plenitude do Teu Espírito Santo, para desfrutar, ó Deus, dos melhores que o Senhor tem para nós nessa terra, Senhor. Deus Santo, ajuda, Senhor, a Tua igreja, Senhor, aqueles que estão endividados, Senhor, neste momento. Assim como o Senhor abriu porta para esta viúva, Senhor, abre porta, Senhor, para os Teus servos e ajuda eles, ó Pai, a sanar, Senhor, todas as suas dívidas, Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus. Eu oro, Senhor, multiplica, Senhor, o que o Teu servo e a Tua serva tem em casa, Senhor, neste momento. Assim eu oro, Senhor, entrego, Senhor, ao Teus cuidados. Completa, Senhor, a Tua obra, em o nome de Jesus. Aleluias. Fique com essa palavra sobre o seu coração, provisão de Deus